Olá, meu nome é Camila, eu tenho 35 anos. Eu nasci com cardiopatia congênita cianótica grave, que é uma má formação no coração que está presente no feto desde a forma gestacional. Desde a barriga da minha mãe, eu nasci com esse problema. E a cardiopatia congênita, ela leva o bebê, a criança, há vários procedimentos cirúrgicos no coração desde muito pequeno. A minha primeira cirurgia foi aos 45 dias, depois aos 2 anos, depois aos 11 anos e depois aos 14 anos. Nessa cirurgia dos meus 14 anos foi que aconteceu a minha EQM. Foi uma cirurgia muito complexa, uma cirurgia cardíaca. Os médicos param o coração e depois dão adrenalina para que o coração volte a bater, para que a pessoa volte à vida. Porém, eu não voltei e eu fiquei parada por exatamente 2 horas. E nessas 2 horas, os médicos tentaram fazer com que eu voltasse para a vida. Na verdade, eles primeiro tiveram que entender por que eu não voltava, e até que eu voltasse demorou 2 horas. Nessas 2 horas, o meu corpo já começou a falência dos órgãos e o cérebro já começou a ter a morte cerebral, a morte dos neurônios. E nesse evento dessa parada cardíaca, eu tive uma EQM, que é uma experiência de quase morte, aonde eu fui para um plano que dizem a quinta dimensão, aonde tinha um hospital que era tudo branco, exatamente tudo branco, e eu me via na terceira pessoa. Eu estava em uma cama de hospital e eu estava com um lençol daqui até os pés, e então só a minha cabeça ficava de fora. E eu vi ao lado do meu leito a minha avó recém-falecida e a minha tia, que tinha alguns anos, que já tinha falecido. Essa minha avó era enfermeira e ela sempre cuidava de mim em vida, em casa, me dava medicações sempre quando eu precisava. E a minha avó disse para minha tia de que eu estava ali porque meu corpo estava se curando. E eu acredito que tenha sido uma experiência de quase morte, porque quando eu acordei, eu estava completamente cega. Então, não teria como eu ter visto alguém, ou eu teria confundido alguém, olhado para o lado e visto alguém no leito, porque eu estava totalmente cega e eu tinha plena consciência, nitidez de que eu estava me vendo. Era eu ali naquela naquela maca, né, naquele leito, digamos assim. E era a minha avó e a minha tia nitidamente. E era muito tranquilo, eu senti uma paz interior gigantesca, como se nada mais doesse, como se nada mais importasse, que eu só estava ali realmente para me curar. E isso tudo passou muito rápido. Eu senti uma saudade muito grande da minha avó e da minha tia. Eu senti realmente que elas estavam ali do meu lado. E eu acordei depois, eles conseguiram fazer com que eu voltasse 2 horas depois dessa parada. E eu acordei com uma enfermeira falando que tinha dado tudo certo e que já tinha passado a cirurgia, que eu estaria indo para a UTI. Quando eu realmente acordei ali das drogas, né, da sedação, eu falei para minha mãe que eu estava totalmente cega, que eu não estava enxergando absolutamente nada, eu tinha 14 anos, e foi um desespero. E eu não aceitei o que tinha acontecido comigo, eu não aceitei ter ficado cega, eu não aceitei todas as sequelas que ficaram em mim, e eu tive uma depressão muito, muito, muito forte. E em 2008, isso foi em 2004, em 2008 eu perdi meu primo de câncer no cérebro, ele tinha 24 anos, e ele veio falar comigo, eu tenho certeza. Depois, eu nunca tinha sonhado, antes dessa queima, eu nunca tinha sonhado com pessoas falecidas, eu nunca tinha sonhado com a minha avó,
E depois disso eu comecei frequentemente a sonhar com o meu primo e eu comecei a ter sensações de muita empatia com as outras pessoas. Eu sentia realmente como se eu sentisse a energia delas. E teve um episódio uma vez em 2018 que eu conheci um amigo do meu marido e eu senti ele triste. A alma dele parecia para mim que estava triste. E uma semana depois, infelizmente, ele veio a falecer em um acidente de moto. E anos depois, eu trabalho numa escola e sempre tinha um senhorzinho que ia lá sempre consultar os livros, consultar os jornais. E naquele dia passou, veio a pandemia, então ele ficou um tempo sem entrar lá na biblioteca. E um dia depois, né, ali em 2023, que já tinha passado a pandemia, ele apareceu do nada e eu senti essa mesma tristeza nele. E horas depois, infelizmente, ele veio a falecer de um infarto. Então, depois da minha EQM, eu sinto muito a energia das pessoas. As pessoas falam que a gente abre um portal quando a gente quase morre, a gente abre um portal que a gente não consegue, não que a gente não consegue, mas tipo, ele fica aberto, sabe? Ele não se fecha. E que você tem uma conexão entre o plano terreno e o plano astral, o plano espiritual, enfim, como queiram chamar. E eu tenho plena certeza disso. Essa semana, infelizmente, uma amiga minha tirou a vida, tirou, né, a própria vida, e no dia que isso aconteceu, eu me senti muito mal, assim, do nada começou a me dar uma crise de pânico terrível, e meia hora depois, 20 minutos depois, meu marido mandou uma mensagem dizendo que ela tinha tirado a própria vida. Então, é isso que eu acho que mudou na minha vida. Eu sinto muito mais a dor do outro, eu sinto mais, assim, o quanto é importante a gente esquecer dessas coisas de plano terreno, de consumismo, e a gente olhar mais um para o outro. O que que as pessoas estão sentindo? Eu acho que o mundo tá faltando tanto a gente se colocar no lugar do outro, a gente entender o que que as pessoas estão sentindo. Então, como eu falei, eu trabalho numa escola e nós temos crianças que têm muita crise de ansiedade, muita crise de pânico, e eu sinto muito a energia delas, sabe? Eu começo a realmente ficar ruim. Eu trabalho na biblioteca, então eu tenho que fechar a porta da biblioteca e me esconder, porque eu começo a me tremer, assim, parece como se eu sentisse a energia, eu sentisse a dor daquela pessoa em mim. E eu não tinha isso antes da minha EQM, eu não tinha isso na minha adolescência, eu não tinha isso na minha infância. Então isso ficou muito marcado em mim. E o meu marido, ele falou uma coisa muito bonita em 2020, quando veio a pandemia, eu como cardiopata congênita, fui grupo de risco. Ele falou que eu tinha uma missão, que eu tinha que mostrar para as pessoas como a vida é importante, como a vida é bonita, de qualquer jeito, mesmo eu não falei, mas a lesão ficou, eu tive uma lesão, porque eu fiquei 2 horas parada, então eu tive perda da visão periférica, que não vê o que você, não vejo as laterais. E eu fiquei com depressão, eu tive síndrome do pânico, não aceitava, nunca tentei tirar minha vida, mas de qualquer forma eu não aceitava isso. E o meu marido falou para mim que eu tinha uma missão de vida de mostrar para as pessoas que não importa o que você está passando, não importa as dificuldades, você consegue e a gente está aqui para ajudar um ao outro. Eu acho que hoje em dia é isso que falta, sabe? A questão da empatia. A gente precisa se doar mais aos outros, esquecer um pouco nosso orgulho, nosso egoísmo. Eu acho que é isso que talvez a minha avó quis dizer, que eu estava curando, eu estava ali para me curar, mas talvez eu voltei para tentar ajudar a curar os outros.
Por isso que eu tenho o meu projeto, que se chama Mulher e Cardiopata, onde eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um perfil no Instagram, onde falo sobre a minha cardiopatia congênita, falo sobre a experiência com essa doença que é tão difícil, mas que o importante é que a gente está aqui e todo mundo é capaz de tudo, é capaz de fazer o que quiser, é só a gente acreditar, é só a gente querer que a gente consegue, claro, sempre ajudando ao próximo, porque, como eu já falei, eu acho que é isso que falta no mundo, né? A gente se doar ao próximo, esquecer um pouco do orgulho, esquecer um pouco de eu tenho razão. Eu acho que é isso que está faltando. E se tiver alguma dúvida, se alguém não tenha entendido alguma coisa, pode me chamar nas redes sociais, no YouTube ou no Instagram.